Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia, está entrando no ar o jornal Café com Notícias. Hoje, terça-feira, 22 de novembro de 2022. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Neste primeiro bloco, tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para terça-feira, 22 de novembro. Centro-Oeste. Cuiabá, em Mato Grosso, apresenta nesta terça-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar oscila de 50% a 90%. Piracanjuba, em Goiás, comemora aniversário com tempo nublado com chuvisco. A temperatura varia de 19 a 31 graus e a umidade do ar é de 45% a 90%. Norte. Palmas, em Tocantins, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura gira em torno de 22 a 32 graus e a umidade do ar vai de 55% a 90%. Ji-Paraná, em Rondônia, festeja aniversário com tempo encoberto e chuvisco. A temperatura oscila entre 24 e 35 graus e a umidade relativa do ar varia de 40% a 80%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, fica com tempo encoberto. A temperatura varia de 23 a 31 graus e a umidade do ar oscila entre 40% a 80%. Monsenhor Tabosa, no Ceará, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 40% a 90%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura varia entre 19 e 24 graus e a umidade do ar gira em torno de 80% a 95%. O município de Lages, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco, passando a encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura oscila entre 15 e 26 graus e a umidade relativa do ar é de 60% a 100%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com muitas nuvens com chuvisco no período da manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 50% a 90%. Niterói, no Rio de Janeiro, tem muitas nuvens com chuvisco pela manhã, passando encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura varia de 21 a 29 graus e a umidade relativa do ar fica entre 50% a 90%. Mais uma variante da Covid-19 está circulando no Brasil e fez aumentar consideravelmente o número de casos nas últimas semanas. A rede genômica Fiocruz se pronunciou e divulgou o surgimento da Ômicron no Amazonas, que seria responsável pelo recente crescimento da doença no estado. É a B9. Além dela, a BQ1 foi notificada e outras devem vir a ser identificadas em um curto espaço de tempo. Duas características do coronavírus reforçam as possibilidades de que o Brasil esteja, de fato, entrando em um novo ciclo de infecções. A alta capacidade de mutação do vírus, o que resulta nas novas variantes e subvariantes, e a diminuição da resposta imune do corpo
no decorrer dos meses. Por isso, as doses de reforço são tão importantes e têm se mostrado altamente eficazes para conter casos graves e mortes, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Quanto mais a pessoa estiver em dia com aquilo que é preconizado, em termos de número de doses, é mais provável que a pessoa esteja protegida para as formas mais graves e para a morte. Cunha destacou também que as doses de reforço têm a mesma composição das vacinas iniciais, mas que são eficazes sim contra as novas variantes. Ele explica que a vacinação é importante não só para proteger as pessoas, mas também para evitar a circulação do vírus, o que acaba diminuindo as chances do surgimento de novas variantes. Quanto mais a gente tiver de pessoas vacinadas e isso leve a uma menor circulação do vírus, uma menor carga da doença, menor a chance até de aparecerem novas variantes. Então, a proteção do indivíduo e a proteção da coletividade passa, por essa situação de vacinarmos o máximo possível de pessoas. A Pfizer lançou uma nova vacina que está sob análise no Brasil, mas que já é usada nos Estados Unidos. A composição é diferente das primeiras, sendo específica para as variantes, considerada então um imunizante de segunda geração. A Anvisa está avaliando essa vacina para autorizar ou não o uso no país. Os estados do Pará, Rondônia e Espírito Santo são os que alcançaram o maior índice de transparência pública no Brasil. Este foi um dos resultados apresentados por uma pesquisa que integra o Programa Nacional de Transparência Pública da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Em termos nacionais, o nível de transparência pública no Brasil alcançou 67%, índice considerado intermediário de acordo com critérios do levantamento. O estudo analisou quase 8 mil portais de mais de 4 mil municípios brasileiros e verificou as informações disponibilizadas pelos sites institucionais dos poderes executivo e legislativo das 3 esferas de governo, União, Estados e municípios, do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos, dos Tribunais de Contas e das Defensorias Públicas. Entre os que apresentaram o maior nível de transparência estão os considerados prioritários, como os referentes à existência de site e à ferramenta de busca, com 93%, institucionais, 81%, como os que exigem a disponibilização de números de telefones, endereços e horários de atendimentos, e os ligados à área de despesas, 80%, recursos humanos, 79% e receita, 76%. O que apresentou o menor índice de atendimento foram os que examinam a existência de serviço de informações ao cidadão, com 55%. Nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo, as agências do INSS terão horário especial de funcionamento. A depender do horário da partida, as agências poderão fechar mais cedo ou até mesmo não abrir para atendimento. Quando os jogos forem às 12 horas, as agências vão estar fechadas. Quando os jogos forem às 13, o atendimento vai até às 11 horas. E quando os jogos forem às 16 horas, o atendimento vai até às 14 horas. A Central 135 também terá um esquema especial nos dias dos Jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida e será retornado 30 minutos após o término do jogo. Durante esse intervalo, a Central 135 continuará funcionando com atendimento eletrônico. Pelo número 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. As ligações são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Pelo celular, o custo é de uma ligação local. O Meu INSS também seguirá disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular. Por meio da ferramenta, é possível pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão também encontra a assistente virtual Elô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia.
E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. A comissão de juristas formada no Senado para produzir um anteprojeto de revisão da lei do impeachment aprovou nesta segunda-feira, por unanimidade, o texto final da proposta. O colegiado, formado por especialistas jurídicos, é presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e foi criado de ofício em fevereiro pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Antes de ser divulgado ao público, o documento será apresentado ao senador Pacheco. Lewandowski explicou que o anteprojeto deve servir de base para os senadores e deputados federais discutirem a mudança da atual legislação sobre o impeachment. Vamos apresentar à consideração dos eminentes membros do Congresso Nacional um texto denso, robusto, atualizado, que faz com que a lei do impeachment incorpore todas as previsões que a Constituição de 1988 faz com respeito aos sujeitos dos crimes de responsabilidade. Segundo Lewandowski, os trabalhos foram realizados por 2 subcomissões, uma para definir os tipos de crimes de responsabilidade que podem justificar um impeachment, e o segundo grupo tratou de definir os ritos e as etapas de um processo de impedimento de autoridades, que pode ser desde presidente da República, governadores, ministros de Estado, ministros do STF e até o Procurador-Geral da República. O jurista Marcos Vinícius Furtado Coelho, advogado e doutor em Direito, opinou que o anteprojeto favorece a ampla defesa e dificulta a vulgarização do impeachment no Brasil. Temos a propor ao Congresso um texto atualizado, denso, moderno, que vai servir para equilibrar as relações de poder em nosso país, vai fazer com que o processo de impeachment seja mais efetivo, garanta o direito de defesa e não possa ser vulgarizado, com tipos penais mais definidos e mais coetâneos com a realidade atual. Ao criar a comissão para revisar a lei do impeachment, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, argumentou que a legislação vigente não teria sido totalmente incorporada pela Constituição de 1988, sendo apontada como fonte de instabilidade institucional. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas apontou uma queda de 0,4% na atividade econômica brasileira em setembro, na comparação com agosto. Apesar disso, no trimestre encerrado em setembro, o desempenho foi positivo também em 0,4%. Já nas comparações com o ano passado, houve crescimento tanto no mês, de 2,3%, quanto no trimestre, que ficou em 3,2%. Em termos monetários, estima-se que o acumulado de todos os bens e serviços produzidos no país até o terceiro trimestre de 2022 tenha chegado a 7 trilhões, 235 bilhões e 825 milhões de reais. O coordenador de contas nacionais da FGV, Cláudio Considera, explica que o resultado de setembro demonstra uma desaceleração econômica. Quando você olha a taxa acumulada de 12 meses, que ao final do ano será a taxa do ano, o que nós temos, na verdade, um decréscimo nessa taxa de crescimento. Ela vinha com 4%, vira alguma coisa em torno de 3% e agora está em 2,5% de crescimento, ou seja, está decrescente, está tendendo a 2%. É um bom resultado, embora não seja suficiente para retomar o crescimento saudável e retomar o emprego, que é o que importa na verdade. O levantamento da FGV mostra ainda que o consumo das famílias se manteve aquecido no terceiro trimestre deste ano, com alta de 5,6%. O resultado foi impulsionado pelo setor de serviços, que ainda se recupera das perdas da pandemia de Covid-19. Por outro lado, a FGV observa a queda contínua do consumo de produtos duráveis. Ainda de acordo com o monitor do PIB, no período também foi positiva em 5,6% a soma dos investimentos, medidos pela formação bruta de capital fixo e puxada principalmente pela aquisição de máquinas e equipamentos. Com esse incremento, a taxa de investimentos do país chegou a 19,6%, acima da média trimestral verificada desde o ano 2000. Um terremoto de magnitude 5,6 na Indonésia deixou hoje pelo menos 160 mortos e 700 feridos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor aconteceu em Cianjur, na região ocidental de Java, principal ilha do país.
O tremor também foi fortemente sentido na região metropolitana da capital Jacarta, que possui centenas de edifícios comerciais. Segundo as autoridades de Cianjur, ainda há centenas de desaparecidos. Localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, o arquipélago da Indonésia é frequentemente atingido por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Em fevereiro, um terremoto de 6,2 de magnitude matou pelo menos 25 pessoas e feriu mais de 460 na província de Sumatra Ocidental. Um mês antes, um tremor de mesma magnitude tinha matado mais de 100 pessoas e feriu quase 6.500 na província de Oeste Sulawesi. O Pix se tornou um dos principais meios de pagamento utilizados no país em apenas 2 anos. Até outubro deste ano, o serviço criado pelo Banco Central foi responsável por mais de 28 bilhões de transações e pela movimentação de aproximadamente 14 trilhões de reais. De acordo com o Banco Central, existem mais de 523 milhões de chaves Pix ativas e desde o seu lançamento, 130 milhões de pessoas e 11 milhões de empresas já usaram o Pix. Desse total, 64 milhões de pessoas que até então não usavam a TED, hoje pagam com Pix, o que evidencia que a ferramenta é um vetor para a inclusão financeira. Criado para atender a uma série de objetivos públicos, o Pix é reconhecido como um caso de sucesso mundial. O Banco Central informa também que, além de alavancar a inclusão financeira, o Pix amplia a digitalização dos pagamentos e promove a competitividade e a eficiência no mercado. Os Correios colocaram à venda imóveis pelo país com 11 licitações agendadas até 15 de dezembro. As oportunidades de investimento estão localizadas em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, Bahia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. No site do feirão, é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Os interessados poderão visualizar as fotos e vídeos dos prédios, terrenos, lojas, apartamentos, imóveis comerciais e sobrelojas, além de agendar visitas presenciais. Os editais, contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame, também estão disponíveis na página dos Correios. Até o momento, já foram vendidos 68 imóveis dos Correios, gerando uma receita de mais de 50 milhões de reais. O segundo dia de provas do Enem 2022, realizado nesse domingo, dia 20, registrou a participação de 2.351.513, dos cerca de 3.400.000 inscritos. O número corresponde a 67,6% do total e contabiliza as versões impressa e digital. O número foi ainda menor que o dos comparecimentos no primeiro dia, em 13 de novembro, quando 2.490.880 estudantes fizeram a prova. Os dados são preliminares, já que o consórcio aplicador do exame está consolidando os números finais. O ministro da Educação, Vitor Godoy, destacou os números em torno do exame, que é usado para acesso a universidades do país. Segundo ele, o Enem 2022 foi aplicado em 1.747 municípios, 11.175 locais de prova e contou com a participação de mais de 500 mil de colaboradores. Vitor Godoy considerou a edição deste ano um sucesso e afirmou que as taxas de abstenção registradas estão dentro da normalidade histórica, tendo retornado aos percentuais anteriores à pandemia de Covid-19. Já o presidente do INEP, Carlos Moreno, detalhou iniciativas para as próximas edições do Enem. Segundo ele, o INEP está trabalhando na elaboração das matrizes do Enem 2024, que será vinculado à Base Nacional Comum Curricular. Outra informação é que o cronograma da edição de 2023 será divulgado ainda este ano. Nesta segunda-feira, começou o prazo para solicitar a reaplicação do exame. Até sexta-feira, dia 25, quem teve problemas de logística nos dias de prova ou doenças infecto-contagiosas
desde que as situações estejam listadas no edital do Enem, pode entrar com o pedido. Café com Notícia. Café com Notícias encerra sua edição desta terça-feira, hoje dia 22 de novembro de 2022. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e voltaremos amanhã, quarta-feira. Forte abraço e até lá!